Beleza. Vamos esperar o Flash entrar aqui. Vitinho, eu tenho que falar com você, hein, cara. De noite eu vou te ligar. Falando isso, você já comprou o livro? Tá aguardando o homem do momento entrar, The Flash, Sargento Thomas. Vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí por enquanto o Thomas não entra, eu posso tirar alguma dúvida com relação à Ucrânia. A gente vai conversando aqui enquanto o Centro Thomas chega. Eu vou olhar aqui no YouTube. Daniel Almeida, boa noite, mano. Tu tá lutando ainda? Não, foi como eu falei anteriormente. Eu voltei da Ucrânia porque antes de ir, eu havia passado um concurso, fiz todas as etapas desse concurso e fui para a Ucrânia. Aí agora, em dezembro ou janeiro, no caso mês que vem, vai começar o curso de formação. Então eu tive que voltar. Salve, Tenente, sou um grande fã de jogos, de guerra, curti os seus vídeos, recomendei teu livro para o meu pai. Pô, muito obrigado, irmão, é isso aí. Se o conteúdo agrada, eu fico feliz. E uma
coisa assim, para vocês terem uma noção, o YouTube, a minha proposta era fazer um canal só com videoaulas de liderança, né? E aí eu acabei soltando alguns vídeos lá, porque esses vídeos eu tirei o QR Code e coloquei no livro. Então, as pessoas que comprarem o livro, elas teriam acesso aos vídeos do YouTube pelo QR Code do livro. E acabou que deu esse boom no YouTube. E aí, como deu esse boom e as pessoas querendo ver mais vídeo, eu decidi compartilhar com vocês os materiais que eu tenho. Então, nos próximos dias, eu vou postar mais vídeos e tal. Mas não era uma ideia, nunca foi uma ideia montar o canal do YouTube. E aí, que legal que vocês estão gostando. Então, se eu tenho material, vamos disponibilizar. Um perguntou aqui a minha visão depois da... eu acho que o Flecha pediu para entrar aqui. Vamos lá. Opa! Aí, meu camarada. Bem, o senhor? Tá bem? Tá bem? Tá, pessoal, olha, eu vou falar um pouquinho do Sargento Thomas aí, tá? Servi com o Thomas na fronteira. Foi em 2009, 2010, né, Thomas? Um pouquinho de 11. Um pouquinho de 11. É um dos profissionais mais competentes e fodas que eu admirei trabalhando junto, tá? E a gente tocou o rebu lá, coordenando a companhia de fronteira. O Sargento Thomas tem uma experiência muito top. Ele é caçador, sniper, ele vai falar aí, teve no Haiti. Vamos lá, Thomas, solta o currículo aí que a galera gosta. Não, na verdade, não, né? Na verdade, a gente está estudando, né? Agradeço aí, mas é um trabalho sempre em conjunto, né? É sempre em equipe. Tinha uma equipe lá e aquilo ainda já faz tempo, né? Quando o tempo passa, fazem 15 anos já. Sim. 15 anos. Sim. Tempo de bastante aprendizado. Na verdade, o motivo de eu estar aqui hoje, vai lembrar aí, né? Foi de algumas perguntas que eu fiz e daí surgiu a ideia da live. Eu perguntei sobre o FAL, que é uma arma que a gente usa e que o povo fala mal, porque é uma plataforma já antiga, né? Antiga, mas que é uma plataforma bastante... Eu entendo como uma plataforma bastante eficiente se usada da maneira correta, e aí é que vem a questão, né? Como usar de maneira correta. É uma plataforma que a gente estuda já há mais de 20 anos. Vale lembrar que é de 40, não é 46, 40, acho que 46 ficou pronto o primeiro protótipo e começou a ser adotado ali no início da década de 50 por vários exércitos. Canadá, Bélgica, Argentina adotou em 55 e o Brasil em 54. E eu estava curioso porque eu vi os teus vídeos, cara, na Ucrânia, usando ele lá na defensiva das trincheiras, na defensiva nas trincheiras lá da Ucrânia, né? Eu queria saber... Aliás, eu tenho várias curiosidades, né? No projeto eu posso falar um pouco daquilo que a gente estudou e ainda estuda, mas eu tenho bastante curiosidade, que tu não quis me responder lá, deixou o trabalho, e fico feliz também. Vamos compartilhar, então. Sim. Aí, hoje, você está na reserva, Thomas? Já não está trabalhando ainda? Não, estou nativa. Está nativa. E aí você desenvolve esse trabalho particular com armamentos de precisão, né? Sim, particular. Daí é particular. É bom a gente na verdade, sim. Não, eu estudo. Fala um pouco do seu trabalho. Eu estudo e atiro quando posso nas competições de longa distância de rifle. E o meu tempo, estando nativo, é limitado, e fora disso eu estou estudando bastante o tiro de precisão. Hoje eu dedico 90% da minha vida aí ao estudo do tiro de precisão. Não só isso, né? Eu estudo pistola para defesa, mas eu gosto de me definir sempre como um estudante/estudioso. Eu não gosto nem um pouco do termo especialista, porque ele acaba acomodando até o indivíduo que se autodefine especialista. Então, eu prefiro me definir como um estudioso.
Essa humildade toda aí, pessoal, é só humildade, que o homem é uma fera, é um monstro, tá? E aí, eu vou pedir para o pessoal que está assistindo a live, vai assistir depois, acompanha lá o Santo Thomas no Instagram, porque ele tem várias postagens lá, né, sobre os estudos que ele faz e quando ele vai atirar e tudo. Então, eu acho bem legal. E depois vocês podem estar tirando dúvidas individuais com ele, ou até mesmo aí quando ele for ministrar algum curso por fora, particular, se alguém tiver um interesse. Então, seria bem legal a galera acompanhar ele lá. O Instagram dele, acho que tem como acessar por aí, mas é The Flash, né? The Flash, THE, _Flash. E aí, fala do FAO aí pra gente. Fala do menino, da menina dos olhos. Do que? Do FAO? Do FAO? Então, do FAO. A primeira coisa que tem agora está muito na moda o fuzil a pistão, né? Então, o pessoal da plataforma R aí está adotando o AR-15 a pistão. O FAO, o fuzil M1 eram 2 fuzis a pistão, daí do início da década de 50, e o Eugene Stone lá desenhou a AR-15 como um fuzil inovador que usava o sistema de gás direto. Para que o pessoal entenda, esses fuzis, a maioria dele, quase todos praticamente, utilizam os gases do disparo para o funcionamento. Então, ocorre o disparo, o projétil é expulso, mas enquanto ele ainda está dentro do cano, esses gases sobem ou descem por um evento de um orifício, né, um evento de admissão de gases, e eles, no caso do FAO, do M14, lá, M1, eles dão uma pancada em um êmbolo, um pistão. Esse pistão dá uma pancada na cabeça do ferrolho, na face do ferrolho, o ferrolho começa o movimento destrancando o sistema, extrai o cartucho da câmara, ejeta o cartucho, armazena energia numa mola recuperadora, essa energia cinética se transforma em energia potencial e depois de novo em energia cinética. O ferrolho, o impulsor do ferrolho e o ferrolho vão à frente, levando outro cartucho para dentro da câmara da arma, trancando o sistema e deixando a arma pronta para o próximo disparo. Dá para notar que eu falei que esses gases saem e entram num orifício de naquilo que em português nós conhecemos como evento de admissão de gases. Esse evento muda de tamanho, muda de posição no cano, de acordo com o fabricante, às vezes da mesma plataforma de armas. O FAO tem 2 recursos importantes ali. Tem o êmbolo, né? Tem o obturador de cilindro de gases, tudo isso em português, né? Ali o senhor joga ele para lançamento de granada ou para tiro intermitente, né? Mas ainda tem o regulador de gases ali. Lembra que com a chavezinha a gente consegue regular? Eu vou falar um caso depois sobre isso. Que bom. Aquilo ali é um recurso fantástico, que inclusive existe hoje como acessório para os AR-15. Porque no caso de muita sujeira, a gente pode abrir para entrar mais gás no sistema e dar mais pancada ali para a retaguarda, garantindo o funcionamento do armamento. Se o recuo está muito pesado, a gente fecha um pouquinho, está muito pesado e não está sujo, se a arma está limpa, a gente consegue abrir um escape de gases ali, diminuindo o recuo da arma, mas garantindo o funcionamento. Então, aquilo ali, se o indivíduo souber daquilo, souber utilizar daquilo, eu acredito, e isso é teoria, né, porque nessas condições aí eu nunca usei, mas eu acredito que dá, sim, para garantir o funcionamento da arma. A arma continua funcionando sob quaisquer condições. Basta ter uma chavezinha ou um alicate, a gente vai girar aquele regulador e a arma vai continuar funcionando. Esse êmbolo, no caso... Sim. Agora, só uma dúvida com o que você falou, depois eu vou citar esse caso aí. Quando a gente abre, no caso, você desenrosca vou falar aqui de forma leiga para todo mundo entender, né? Quando você desenrosca esse regulador, você acaba abrindo mais orifícios, né? Ele vai abrindo mais. Isso gera mais potência para o fuzil dar porrada mais seca ou o contrário? Ou quando você abre, você perde essa potência do recuo? Não, quando você abre, você perde um pouco dessa potência do recuo. Quando você fecha o sistema, você direciona todo o gás para trás. Perfeito. Isso aí. Aí, quer falar mais alguma coisa sobre o FAO? Deixa o pessoal perguntar aí, com a medida do que a gente vai conversando aí, vai subindo, a gente vai tratando disso. Mas eu ia perguntar outra coisa, do sistema de pontaria, que também é um sistema que tem bastante regulagem, né?
Eu consigo regular a massa bem e eu consigo regular a alça de várias formas. Além de jogar ela para um lado e para o outro ali, ela tem 4, 5, 6 regulagens de altura ali para munição M1 que funcionam relativamente bem, né, para distância. Sim, isso era uma coisa que eu regulei o meu, né? Regulei a alça e a massa, regulei para tiros até 150 metros ali, eu regulei mais 150 metros, que como o combate era curto na floresta, mas eu peguei outros FALs lá, que estava tudo desregulado. Aí algum outro queria usar o FAL, aí eu tinha que ir para o stand, né? Quando a gente estava na base, aí eu fazia essa regulagem. Eu comprei um alicate que lá na Ucrânia, esse alicate ele tinha 2 pontas que encaixava direitinho naqueles orifícios para fazer a massa girar. E a alça eu usava uma chave de fenda mesmo ali, né? Clique, clique, aperta, aperta. Aí eu fazia essa regulagem também. E isso o FAL ele é muito simples, ele tem todas as funcionalidades para regulagem e tudo, e é simples de você entender e fazer. Então, eu acho isso muito massa no FAL, eu acho isso muito, essa simplicidade. Tem muito recurso, né? Sim. E o pessoal não entende isso. Aí, com relação ao caso que eu ia contar, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, mas eu vou contar esse caso aqui. Eu estava usando FAL, tudo bem, sem problema de incidente de tiro nenhum, estava tendo, e aí depois eu vou dizer o porquê. Mas aí eu fui para a base, cheguei numa operação, desmontei, tirei o êmbolo, aí abri o registro, que eu queria bater o desengripante de carbono, né, tal. E aí o coronel chegou nessa hora lá no meu posto de comando, eu estava na mesa fazendo a manutenção. Aí tinha um camarada que estava do meu lado, aí o coronel mandou me chamar, eu falei, monta aqui para mim, monta. Eu já estava ensinando ele a mexer no FAL. Aí eu falei, monta que eu vou lá falar com o coronel. Eu saí. Aí quando eu cheguei, o fuzil estava montado, eu, infantilmente, peguei o fuzil, ok, levei para o meu quarto, deixei lá, estava mantenido, montado e fui para a missão. Eu saí e fui para a missão. A gente teve um assalto pelo fogo, né? Viu, pessoal? A diferença, vamos lá, quando a gente fala assalto, existem 2 possibilidades, o assalto pelo fogo e o assalto realmente que você tenta tomar a posição, né? O assalto em movimento. O assalto pelo fogo nada mais é você ou o inimigo tomam posições próximas ao teu adversário e dali você abre fogo, mas você não vai fazer o movimento de aproximar, tomar a trincheira, é só um assalto pelo fogo. E aí os russos, nesse dia, fizeram um assalto pelo fogo. E estava um volume de intensidade grande, e eu fazendo coordenação, pegando rádio, chamando artilharia, o cara... Aí chegou a hora que eu fui atirar, porque eles estavam disparando RPG, eu vi de onde estava saindo a fumaça na floresta, quando você dá o tiro de RPG, sai a fumaça, né, do tubo ali, do RPG, aí eu fui atirar, incidente, incidente, aí eu troquei carregador, incidente, aí na hora eu falei, caralho, que porra é essa? Eu fiquei pensando, mas essa é a diferença de conhecer a arma. Instintivamente, eu não pensei, eu só agi por instinto. Eu abri a minha bolsa, essa bolsa aqui, onde é meu alicate, abri, fui no registro, eu nem tinha visto, eu olhei, eu falei, vou mexer no registro, aí eu vi o registro estava todo aberto. O cara montou, mas ele não fechou o registro. Aí o combate cantando, eu fechei o registro, dei mais um golpe, sanei o incidente e, cacete, não deu mais nenhum incidente. Mas é a diferença de você conhecer a arma. É porque ele não jogava. São os anos de experiência. Ele jogava gás para fora. Né? Ele jogava muito gás para fora ao invés de aproveitar para o recuo da arma. Aí eu vi que tem um rapaz... Aí ele dava um tiro e não recarregava. Dava um tiro e não recarregava. Mas aí depois que eu fechei o cilindro, sim, aí ficou um aço, não deu mais incidente. Agora tem um rapaz aqui que perguntou por que ele dá tanto incidente de tiro. Ainda falando de sistema de gás do orifício, não sei se esse rapaz aí mexe com FAL ou não. Quantas vezes já foi alguém já limpou esse orifício de gás aí? Porque ele vai se depositando gás ali. Como é que você limpa? Hoje tem o advento dos solventes modernos aí, né? Mas não tinha. Então, a gente desmontava aquilo ali lá por cima mesmo. Se você tirar
a massa de mira dali vai sair com uma molinha, vai abrir um buraco ali. Tem dois, na verdade, um que sai pela massa e outro que joga direto no sistema. Um clipe muito fino, ou com uma ferramenta dessas de dentista usada, aquelas mais retinhas, você consegue introduzir essa ferramenta ali devagarinho, e você vai ver que se forma uma pilha de resíduo, um montinho de resíduo dentro do cano, se você prender a arma numa morsa. Então, muitos anos de uso, às vezes 30, 40, 50 anos de uso, sem nunca ninguém ter limpado aquele orifício. Se você limpar aquele orifício, vai acontecer o milagre do funcionamento da arma. Esse é o principal dos motivos. Outro motivo pode ser que seja o tubo do alojamento do êmbolo tem uma rosca muito fina, quando ele se conecta ali com o bloco de gases. E, às vezes, essa rosca, se aquecer demais a arma, começar a dar rajada, ela vai se dilatar e aquele tubo vai escapar e vai sair, ou vai perder a eficiência dele. São os dois principais motivos e, talvez, o pior deles seja a má regulagem do cilindro de gás. A má regulagem. Sim, a regulagem do cilindro de gás. Agora, o que acontece? Também tem, eu não sei se vai entrar dentro disso que você falou. Eu tive uma experiência, ainda quando aluno do NPOR, a gente tinha um armeiro no NPOR, né? E aí foi trocado esse armeiro. Antes de ser trocado, os fuzis do NPOR, quando a gente era aluno, viviam dando incidente quando a gente ia para instruções de tiro. E aí, o que esse armeiro fez? Ele arrumou uns tonéis que foi usado para outras coisas, limpou e tal, e botou óleo. Botou óleo para manutenção. E aí ele fazia desmontagem em segundo escalão, mergulhava tudo lá dentro e deixava 3, 4, 5 dias. E aí ele ia fazendo um cronograma, depois retirava, fazia a manutenção, limpava. E aí ele foi fazendo isso com cada fuzil. Cara, depois disso, eu não sei se ele conseguiu alcançar isso que você falou, por conta de ter deixado mergulhado em vários dias. Depois disso, os fuzis pararam de dar incidente. Às vezes querosene, né? Faziam com querosene também funcionava. Pode ter sido. Eu não sei qual. Eu falei óleo, mas talvez fosse querosene. Mas eu sei que ele fez isso, inclusive, e aí depois ele explicou isso pra gente, né? Porque a gente iria para a tropa e talvez um dia poderia chegar numa reserva. Porque às vezes tem um cara que fica na reserva, o cara começa a cagar para manutenção, né? Não faz ali aquele planejamento de manutenção, né? O armeiro. Mas aí melhorou. Os fuzis pararam de dar incidente. Isso foi uma coisa que eu levei para o tempo que eu fiquei na ativa. Sempre que eu chegava no PF, a primeira coisa que eu fazia, arruma um latão aí. Aí eu começava a mergulhar os fuzis. É uma parada que eu passei a fazer. Aprendi com o cabo armeiro. Mas isso aí, esse negócio de limpar ali o evento, eu também fui com um cabo da reserva lá. Na verdade, lá onde eu servia, lá em São Leopoldo, tinha lá um pessoal que mexia muito com arma, né? Era uma unidade que mexia muito com arma. Eu vivia dentro da reserva e foi um dos períodos de maior aprendizado da minha vida da plataforma, assim, desde gatilho, de funcionamento de gatilho, como aliviar a correta regulagem do sistema de pontaria, essas coisas, tudo eu aprendi com o cabo armeiro. E existe uma diferença, né? O estoquista, que é aquele cara que recebe e guarda as coisas ali, que é a maioria, controla estoque. Sim. E o armeiro mesmo, que se aprofunda, na maioria das vezes, por vontade própria, no conhecimento daquela plataforma, ou daquelas plataformas que ele tem sob o encargo dele lá. Isso aí é uma diferença bem grande, né? Mas eu saio aos 4 ventos aí falando que aprendi com cabos de folgados, a parte de fazer as coisas assim. Depois a gente vai buscando mais explicações na ciência por trás daquilo. Sim. Porque, até para o pessoal entender, né, no curso de formação a gente aprende a fazer a montagem, desmontagem, primeiro escalão, estou dizendo assim, no curso de formação de aluno, né? Que eu aprendi a fazer montagem, desmontagem, primeiro e segundo escalão e manutenção, né? E aí você aprende o funcionamento da arma de forma técnica, né? Até porque você tem que dar instrução depois, né, para os recrutas. Mas acaba que a atividade em si do quartel, ela não deixa que você fique tanto tempo lá acariciando os armamentos da reserva se você, né, é um sargento ou é um tenente, porque você tem outras prioridades. Então, é aí que surge a grande necessidade de se ter um cabo armeiro enganjado na atividade, como você falou, que o cara gosta de fazer aquilo, que ele pesquise, né? Apesar de ele ter sido formado naquela QM, né, de material bélico, mas aí faz toda a diferença quando o cara é enganjado, ele gosta daquilo que ele faz. Acho que isso em toda a profissão, né? Hoje é até mais fácil
né, do que você consegue em segundos aí, a vista explodida de qualquer armamento fabricado no mundo. Sim, então, sim, verdade. E com relação ao incidente ainda, você falou das partes técnicas. Se eu tiver errado, você me corrige aqui. Uma coisa que eu tenho percepção, sempre tive do FAO, a questão de incidente, somando esses fatores que você falou, é o trilho. Se o trilho estiver sujo, se o trilho estiver com areia, vai dar incidente de tiro. Não tem para onde correr. Os trilhos... Eu estou errado? É o trilho ali onde o ferrolho vai percorrer, exatamente. Entendi. E aí, levando isso para a Ucrânia, levando isso lá, o ambiente que eu passei a maior parte do tempo lutando era uma floresta e o solo era arenoso. Né? Dá para ver pelas trincheiras, o solo é arenoso. Então, uma coisa, quando chegava alguém que queria usar o FAO, a primeira coisa que eu fazia o estudo do camarada é se ele tinha essa preocupação com a manutenção do armamento. Porque se for um cara desleixado, o FAO não vai conseguir operar com FAO. E eu tive experiências com esse tipo de militar lá. E aí eu já mandava trocar. Não, sabe? Se você não tem condições de operar com FAO, porque existem várias características positivas que eu vou abordar aqui, mas essa é uma característica negativa do FAO. Ele precisa de estar limpo. Então, trazendo para mim o meu fuzil, inclusive está tatuado o número dele aqui, que eu usei na Ucrânia, o meu fuzil, ele nunca deu incidente de tiro, com exceção dessa vez que eu falei do regulador, do regulador de gás, em combate. Por quê? Eu chegava na posição, em cada posição que eu tinha que passar, eu tinha uma posição específica para colocar meu fuzil. Então, eu entrava dentro da trincheira, eu já ia lá, botava ele numa posição que ele estivesse protegido de areia, não colocava ele no solo, colocava ele acima do solo, numa árvore, ou batia um prego na árvore, pendurado na bandoleira, e cheguei na posição, primeira coisa, colocava o FAO no canto. Aí eu ia fiscalizar a posição, conversar com o pessoal. Saí dali, peguei o FAO, voltei para minha posição. Primeira coisa que eu fazia, eu sentava, abria, desmontava ele em primeiro escalão, sacava a minha escovinha e, trilho, conjunto ferrolho, limpava, de novo. Eu fazia esse processo, eu acho que umas 10 vezes, assim, no dia. Mas era uma coisa muito automática, eu fazia em 40 segundos. Então, a constante manutenção. Às vezes eu abria ele, não tinha um grão de areia. Mas mesmo assim eu ia lá, estou aqui, não estou fazendo nada, Aí limpava. Então, meu FAO nunca deu incidente de tiro por questão de sujeira, tá, pessoal? Então, essa é a diferença. Então, quando o cara fala que o FAO não se comporta bem, o FAO dá incidente, é porque o cara, na verdade, ele não tem a disciplina de manutenção. É isso. Ele não tem a disciplina de manutenção. Isso aí é disciplina. Isso aí é disciplina. Isso aí é disciplina. Fazer manutenção do armamento é disciplina. É protocolo. Não protocolo. Isso é uma disciplina. E aí o cara vai falar, não, mas a AK é melhor. Realmente, a AK ela não precisa de tanta manutenção de limpeza como o FAO. Mas eu vi pelo menos umas 5 AK explodirem durante o combate. Explodia, assim, a tampa saía, mecanismo, o cano virava arrebentava tudo. Teve um cara que cortou a cara. Ela explodiu, passou, cortou. Por quê? O AK não precisa de tanta manutenção. Aí o cara se torna indisciplinado com a manutenção, pega muita sujeira e o fuzil explode. Ele vai atirando, o fuzil está todo sujo, cheio de areia, vai esquentando ali, processo químico, dilatação, vai. Eu acho que a manutenção, fazer manutenção, obrigar a fazer manutenção, é uma ferramenta é uma das ferramentas que a gente tem de tornar o indivíduo mais íntimo da arma dele, aquele operador da arma. Esse problema de manutenção que o pessoal está falando ali, está falando que tem bastante gente falando que o pessoal não faz manutenção, mas isso não é um problema do Exército. Se você olhar para as instituições aí, a gente que lida, não é o meu caso agora, eu estou lidando com um grupo aqui, trabalhando do lado de um grupo da polícia, e o pessoal sabe o que está fazendo, sabe? O pessoal especializado. Sim. Volta e meia eu encontro alguém e saca uma arma da cintura que não funcionaria. Alguém
que é membro de alguma instituição. Volta e meia eu encontro alguém que chega e delega a manutenção de nível muito básico, para um armeiro. Eu não estou falando de nada elaborado, não. Estou falando só de desmontar uma arma, limpar uma mangueira de ferrolho, limpar as corrediças. Eu estou falando disso. Um problema, eu acho que isso aí é um problema, não sei de que tamanho que é, mas eu conheço bastante gente aí que negligencia a manutenção da arma de porte, de uso diário, membros de instituições. Então, não é um problema só desse tempo. A gente perde a oportunidade de aprender sobre o equipamento que está usando, se não mexer nele. Exatamente. E aí eu volto nesse exemplo lá do registro de gasto. Se eu fosse um profissional, na minha época de quartel, que não pegasse, delegasse a manutenção, não conhecesse o armamento, eu não teria sanado essa pane nunca. Eu ia voltar com um fuzil sem ter atirado na missão inteira, ia ter a cara de bunda de passar para alguém que entendesse para sanar uma coisa que foi simples, né? Então, o cara não pode se acomodar. Perfeito, isso. Eu acho agora... Vamos fazer um comparativo agora. Se tivesse que escolher entre o AK e o FAL para um tiro... vamos falar de eficiência, né? Para acertar uma viatura. Um grupo de soldados na volta de uma viatura, concentrar fogo. Que arma que tu escolheria? 5 FAL ou 5 AK? FAL. Se tivesse que escolher... Você fala de fazer uma... Concentração. Desculpa, pode falar aí. Não entendi. Concentração de fogo. Vou concentrar fogo. O que vai ser mais eficiente? 5 FAL ou 10 FAL atirando numa barraca ou numa viatura ou 5 AK? O AK tem mais 10 munições de carregamento. FAL. Com certeza é o FAL, porque, vamos lá, a gente está falando do AK-74. O FAL, né, ele é o calibre 7.62. É um amputador. Onde pegar, ele vai arrancar. Se você vai atirar numa viatura que o cara vai ter uma leve proteção, o FAL vai ser muito mais destruidor. Pelo menos é a minha visão. Sobre a eficiência do cartucho, então. Vamos falar sobre a eficiência do cartucho que FAL usa, já que surgiu a oportunidade aí. Quando comparado, aquela história lá do 5.56, que ia ferir, ele ia acertar um e tirar 3 de combate, né? Um soldado ferido ia precisar de 2 para carregar ele. Isso funciona? Isso não funciona, tá? Eu vou abordar isso da seguinte forma. Primeiro, vamos falar do inimigo, né? O inimigo sempre é um valor, é um fator a ser analisado. Os russos, eles estão um pouco se lixando para o companheiro deles. Onda, já começa uma estrutura de comando. Os caras são enviados para missões suicidas. E se o cara não for, há relatos de que eles são mortos pelos próprios companheiros e comandantes. Então, se o cara se ferir, eles estão nem aí, pô. Então, para começar, o cara não vai sair carregando, vai deixar de lutar por conta disso. E tem uma outra coisa, né? Que é o seguinte, você está num combate ali aproximado. Os russos estão tentando se aproximar e estão tentando tomar as posições. Eu prefiro muito mais, tá? Dar um tiro de 7.62 no cara e ter a certeza que esse cara vai sair de combate do que acertar ele com AK e ele poder talvez ficar no chão e continuar fazendo fogo sobre mim. Isso, a gente está numa guerra. Então, essa história de baixar ela serve quando os 2 exércitos que têm uma doutrina de espírito de corpo estão lutando para mim, tá? Num combate e resistência, numa guerra regular dentro da selva, onde há um espírito de corpo, união. Você vai atirar, ok, o cara vai preferir parar o ataque para poder cuidar do companheiro dele. Não é o que acontece no combate com a Rússia. Essa é a minha visão. Valores, né? Valores também diferentes, né? São, exatamente. E aí, o pessoal fala assim, né? Só para o pessoal entender, que eu acho que isso é um dado importante. Agora fala, mas o AK-47? O AK-47 ele é 7.62, mas o poder dele é diferente. O Thomas vai explicar isso aí de forma mais técnica, mas existe uma numeração ali, que a gente fala, o 7.62 ele é calibre 7.62, 51 milímetros. Aquilo ali, e o AK-47 ele é 7.62, porém ele é 38, a munição dele 38, eu acho que, não sei se é milímetros e tal, eu sei que o número é esse. Isso diz respeito ao poder, a quantidade de pólvora e o poder de fogo
né, o poder que gera de destruição ali da munição, com relação à quantidade de pólvora. Então, a gente assiste aí desses filmes e tal, e documentários. Às vezes você pega um documentário no YouTube para ver dos Navy SEALs que lutaram contra os caras no Iraque e no Afeganistão, e eles falam que tomaram vários disparos, os caras atirando de AK-47, porque não tem esse poder de realmente fazer uma destruição igual o 762-51, que é o caso do Falcon. Vamos lá. Então, nos explica aí que eu falei de forma leiga. Aí a gente, na verdade, é 762/39, né? Mas isso aí esses diâmetros são nominais, né? O diâmetro real do calibre ali, se a gente for falar em fração de polegada, por exemplo, até o 762 não é 762, é 7,82 em milímetros, sabe? Uhum. Mas tudo bem, a gente não precisa se apegar a muito dado técnico. Peso e carga de projeção, peso de projétil e carga de projeção. Então, o 762/51 tem uma diferença brutal de carga de projeção de projétil, de velocidade, de alcance e de penetração. Cartucho. Falando só dos cartuchos. O cartucho 762/51 comparado com o 762/39. O 762/39 tem um poder de penetração bem inferior ao 5,56, mesmo ao 5,56, porque ele é gordinho, né? É um gordinho lançado de um cartucho curtinho. É um projétil gordinho lançado de um cartucho curtinho. Isso tem que ser levado em conta. E a gente, por acaso, testou isso semana passada, quando estou uma chapa que tinha sido perfurada, um aço, eu acho que é o A36, algum aço aqui que eu estou conseguindo, e a gente tirou com 6 Creedmoor, que é um 6,5 Creedmoor, a gente atirou com 5,56 e depois a gente tirou com a K-47, que só empurrou um pouquinho a chapa, mas não ficou nem perto de perfurar a chapa. E esses dois calibres passaram, como diz o gaúcho, lá assobiando pela chapa metálica de 10 milímetros. Mas isso não é uma coisa que eu descobri aqui, é uma coisa que é um dado técnico que já existe disponível aí há dezenas de anos, até todo mundo sabe. Qual que é a vantagem do calibre? É um calibre que dá pouco incidente, até pelo desenho dele, e as plataformas que operaram no 762/39, que é o AK e até as outras, elas vão muito bem com ele, por causa do sistema de trancamento. Lógico que a plataforma original da K-47 ajuda, tem tolerâncias, as tolerâncias são muito largas, então ela funciona meio de qualquer jeito e entrega uma precisão de qualquer jeito também. Precisão não tem, é tosco, né? Não existe precisão naquilo, porque não tem muita precisão. É muito cano, até o sistema de encaixe do cano na armação já diz tudo, sabe? Não tem nada muito preciso. É para ser massa de produção, fácil de produzir, fácil de funcionar, pouca exigência de manutenção, que o homem moderno já traduz como nenhuma exigência de manutenção e fica na mão. E aí começa a explodir na cara. Vai acumulando. Pois é, e aí, por que então eu escolhi operar com FAL? Né? Eu cheguei na companhia, quando me disseram que tinha o FAL disponível, eu fui lá olhar as caixas, estava zerado o FAL, apesar de ser um armamento antigo. E eu olhei, pô, é óbvio, eu trabalhei a vida inteira no Exército com FAL, eu olhava assim, e eu queria ter um armamento que tivesse poder, de fato, de baixar o inimigo, eu não me preocupar mais com ele. Ele era novo. E a questão... Ele era novo. Teoricamente, estava inteirão na caixa. Ele estava naquele plástico cheio de... com a graxa, novo, lacrado, novo. Foi difícil pra caramba, até limpar, conseguir tirar todo aquele excesso daquela graxa, foi bem difícil. Sabe? Mas aí o que eu quis? Pode falar. Não, eu ia falar que se estima, acho que a gente sabe que foram fabricados mais de 7 milhões de unidades, mas se estima que foram fabricadas mais de 9 milhões de unidades. Então tem muito FAL novo na caixa desse jeito por aí no mundo afora. Muito. Sim. Novo, zerado. E depois eu recebi mais, inclusive, né? Comecei com 7, no final a gente estava com 20, que foi chegando, né? Porque os países vão doando e vai chegando. E aí eu falei assim, cara, eu operei com FAL a minha vida inteira. Eu quero um fuzil com precisão. A minha função lá era função de comando. Primeiro ponto, função de comando. Então, naturalmente, eu não iria atirar muito. E aí, porque o FAL só tem 20 munições, mas eu não ia atirar muito,
Se eu soubesse manobrar o FAL, as 20 munições seriam o suficiente do carregador num combate. Não estou falando só de um carregador, mas o fato de ter só 20 munições, eu atirando nos momentos certos, né, em alvos precisos, eu conseguiria manobrar com ele com perfeição. Então, eu falei, bom, eu vou atirar menos que todo mundo e eu vou ter uma arma diferente, vou ter uma arma a mais, né, uma arma diferente das que estão na trincheira. Todo mundo estava de AK, salvo as metralhadoras, e aí eu teria o FAL. Então, eu ia diversificar e teria munição sobrando também. O problema do FAL não era munição. A munição, como a gente tinha a MG alemã, ela usa a mesma munição. Então, chegava caixas e caixas de munição para a MG alemã, eu ia lá e catava a fita, arrancava as munições e eu ia ali comendo a munição da MG alemã. E aí eu pensei, ok, eu sei operar, eu sei manutenir, não é para tirar de rajada, o FAL você pode até usar, mas ele não tem, essa função dele, ela não é muito eficiente, né? A média distância para frente. Então, seriam tiros intermitentes em momentos específicos. Ok. E aí, uma coisa que acabou acontecendo foi que, algumas vezes, os russos... Você está travando para mim? Está travando aí para o pessoal? Dá o retorno aí. O pessoal está conseguindo ouvir bem o que eu estou falando ou está travando? Tá. E aí, às vezes, os russos, eles faziam esse assalto pelo fogo que eu expliquei, e aí o pessoal, né, respondia de onde estava vindo a maior pressão. Eu simplesmente saía da trincheira, ia para trás de uma árvore e dava um disparo. Bom! Estampido do FAL. Aí esperava 5 segundos, dava outro. Bum! Cessava o combate. Eu parei vários combates só com 2, 3 tiros do FAL. Porque o russo pensava o quê? É um sniper. Era o raciocínio dele. Aí fazia aquele silêncio na floresta. Eu falei, até eles entenderem que aquilo não era um sniper, demorou, foi muito tempo. Então, nesse ponto, eu usei o FAL contra a ignorância deles. E isso acontecendo... Tem uns caras bravos entrando aí. Tem uns caras bravos entrando na live aí. Tem cara bravo aí. E aí, o Samus entrou aí, o Samus, que serviu com a gente lá na CEF. Eloy. Instrutor de aí, bom. E aí tinha esse ponto, né? Disso, dos russos terem essa ignorância ou ter uma versatilidade maior com o FAL. Aí começou o quê? O FAL começou a virar, assim, não jogando confete, mas começou todo mundo falar do Aquaman que usava o FAL. Chegou um ponto que os ucranianos começaram a chegar perto de mim e me perguntar as características do FAL. Eu acho que eu vou pegar um desse também, né? Tem munição, estou gostando. Porque eles começaram a ver eu parar o combate com o FAL, porra. Dava 3, 4 tiros, cessava o combate. Quando era só assalto pelo fogo. Só que eles usavam, aí entrava no incidente de tiro por conta da falta de manutenção. Aí rapidamente eles trocavam. E um outro combate, esse combate que é inclusive um dos vídeos que tem no YouTube, que o pessoal fala que eu estava muito tranquilo, porque, na verdade, esse combate, ele durou 1 hora, pessoal. Só que você não sabe quando o combate vai começar. Quando esse combate começou, a minha câmera, a GoPro, ela já estava com a bateria já gasta, já 70%. Então, eu só consegui gravar aquilo e ela desligou. Mas esse combate durou muito tempo. E chegou um momento que, nessa época, era uma tropa especializada russa, eles estavam tentando fazer um assalto em movimento, eles queriam entrar, tomar as trincheiras de fato, não era só um assalto pelo fogo. Por que isso? Porque o volume de tiro começou a aumentar e chegou um ponto que a gente começou a ver os vultos passando pelas árvores a 30, 40 metros à frente. Então, quer dizer, eles saem lá de uma situação de 100, 70 metros, você não consegue enxergar nada, você só sabe que os tiros estão vindo, né? Então, você responde, porque a nossa missão é uma defensiva, é impedir o ataque deles. Se a gente conseguir impedir o ataque deles a 100 metros, 80 metros, só respondendo o fogo da direção, chamando a metralhadora, eu pegava o rádio muito, mandava uma posição, cortar fogo no flanco, na direção, ordenava as armas coletivas para poder fazer essa pressão. Se você conseguir parar o combate sem ver um russo
Eu cumpri minha missão, pô. Minha missão é defender, não é deixar o cara se aproximar. Mas, nesse dia, eles conseguiram se aproximar e chegou um momento que eu pensei, tem até no vídeo, eu falo uma hora lá, botando fogo. Eu virei para um camarada meu e falei, tá feio, eu estou começando a achar que eles vão conseguir entrar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, o que eu fazia? Eu pegava as munições traçante e botava em um carregador, 1 ou 2. Eu não fazia aquela coisa de 3 munições M1, uma traçante. Eu não fazia isso porque, se eu tivesse no combate normal ali, eu não queria que o cara identificasse de onde está vindo o projétil que eu estou atirando, né? A metralhadora não tem como fugir disso, mas eu não queria. E quando eu precisasse usar traçante, eu ia ter o carregador pleno. E aí, a gente estava no verão, estava tudo seco. Eu falei, cara, só tem uma solução dessa porra. Veio assim, um insight na hora. Pum! Falei, eu vou meter fogo na floresta. Aí eu troquei o carregador, meti o carregador de traçante, comecei a mirar só nos arbustos secos. Tum, 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 toma. Aquilo pegou, o fogo alastrou de um jeito, começou a subir com fogo, o combate cessou, porque eles não conseguiram ficar no meio do fogo e da fumaça. Por sorte, e eu digo que eu não fiz esse cálculo, o vento estava jogando para o lado deles, aí o fogo foi alastrando para a posição deles, entrou na trincheira deles, chegou no bunker de munição deles, onde tinha munição de RPG, os rockets, né, os foguetes. Aquilo começou a explodir, parecia uma usina de fogos de artifício. Uau, uau! E ficou queimando os 2 dias. Resultado, as traçantes do FAL e o FAL salvaram um combate que, para mim, naquele momento, a gente ia perder. Então, o que eu vou falar do FAL? Ali a traçante ejeta, né? Ela ejeta o núcleo dela, então aquilo que a gente vê capotando no ar, na verdade, não é mais o projétil, é o núcleo dela que foi ejetado pela força centrífuga quando o projétil capota, né? Após. E não sei se tu já desmontou uma traçante, já desmontou? Não? Não. Então, não. Ela tem o mesmo peso da munição M1, que a gente chama ali, né? M1. Uhum. Mas ela é bem mais comprida. Ela é bem mais comprida porque o núcleo dela é mais leve que o núcleo de chumbo da outra, né? Então, sim, vai disparar, ela vai sair, vai começar a queimar, vai consumir material, vai mudando o centro de gravidade, vai deixando o projétil mais instável. Então, em qualquer barreira que ele tocar, ele vai capotar. Como ele está muito quente ali dentro, ele também mudou o diâmetro do projétil. E capotando, ele vai usar, através da força centrífuga, jogar aquele núcleo incandescente para fora. Por isso que ele bota fogo com tanta facilidade sempre que a gente atira de traçante. Essa aí foi uma sacada de mestre por instinto, por inteligência, por sei lá eu. Mas sabia que ele botou fogo de tanto ver como pega fogo, né? Como pega fogo, pega fogo. Exatamente. Ao longo do exército, a gente fazia instrução de tiro, você via, né? Às vezes batia, né? Ele ricocheteava, batia numa árvore, aí você via lá o fogo pegando. Então, eu tinha essa visão de que... E eu li também que, às vezes, eu não sei, talvez eu esteja errado, mas eu li que elas levam fósforo branco também, né? A munição, ela tem um componente de fósforo branco, né? Sim. Que é usado nas... É uma mistura pirotécnica que sempre contém fósforo. Fósforo branco. Tem uma bastante incendiária que tem mais fósforo branco ainda, porque ele tem uma temperatura maior, senão faz memória agora. Ele é bem mais quente. Entendi. Mas isso aí é bacana ter visto, né? Isso aí no exército. E pois ser útil, né? Foi o background todinho do exército aí. E com relação a isso, eu sempre falo isso aí. Quando eu fui para a Ucrânia, eu já estava um tempo fora do exército, né? Mas o militarismo nunca sai. Eu sempre continuei estudando, lendo livros, né? Sobre guerras e tudo. E aí eu falei, cara, eu vou chegar na Ucrânia agora, com verniz. Porra, numa guerra eu vou ter que aprender muita coisa. E assim, cara, a experiência que eu tive, e o pessoal que serviu comigo aí pode falar muito bem, né? Eu estou falando aqui, mas tem aí os confirmadores ou não, porque é o pessoal que realmente ombreou comigo. Eu muito mais ensinei baseado na doutrina militar do Exército Brasileiro do que aprendi. Muito mais. Quando eu cheguei lá, que eu peguei a defensiva, o Thomas, não tinham posições de metralhadoras. Tinha uma posição que ela era recuada em relação às outras, então ela não conseguia fazer o cruzar, né? Fazer o que a gente aprende na defensiva, cruzar os disparos, né? Para fazer aquela teia de aranha. Então, se o cara fosse atirar no flanco dele, no extremo flanco direito dele dessa posição,
ele ia fazer fogo amigo. Eu olhei aquilo e falei, caralho, como que isso pode ser possível? E aí foi todo um trabalho para poder avançar essa posição. Porra, teve operação aí que virou uma emboscada, isso é uma outra história, a gente conseguiu eliminar 3 russos e tal. Mas coisas básicas não tinham sido feitas. E da onde que eu tirei o background para poder ajustar as coisas básicas? Da doutrina militar brasileira, do Exército Brasileiro. Então, e com relação à disciplina também, eu sei que não é o assunto da live, a gente vê lá, na Ucrânia, eu travei contato com militares do Exército de vários países do mundo. Tinha japonês, neozelandês, dinamarquês. E, cara, obviamente, o cara que está na Ucrânia, você não vai ver um ex-Navy SEAL na Ucrânia, pô. Isso não vai acontecer, pô. Se o cara chegava falando que é força especial, pô, o cara não vai fazer isso. Se ele tiver um plano de ir lutar na Ucrânia, ele vai ir muito mais embasado, com uma equipe montada, já com um assessoramento direto, com alto comando, enfim. Então, você recebe o quê? Eu recebi aqueles soldados, ou aqueles caras com experiência, que serviram 5 anos no exército deles, tá? Volta e meia, você tinha um cara que era muito bom, especializado naquilo que ele fazia. Mas, em regra, era o cara ali M1A1 do exército dele. E comparado, tá, esses caras com o nosso soldado do exército brasileiro, a gente está acima. Da maioria, tá? Da maioria, a gente está acima. Muito bom ouvir isso, que eu me leva para uma próxima pergunta, cara. Deve ter pegado gente crua de não saber nada também, pegou? Peguei cara que tinha experiência militar, não sabia nada, e peguei também civis que nunca tinham sido militares, que foi o exemplo do Capoeira, que foi para lá, se alistou e foi lutar na guerra. E aí, o que acontece? Quando esse cara... Normalmente, a Ucrânia ela tem um plano de treinamento para todo mundo que chega lá. A depender do seu currículo e da situação que está sendo vivida naquele momento, você é enviado para o fronte direto. Por exemplo, eu não fiz o treinamento básico na Ucrânia, por conta, né, que eles sabiam da minha origem, tal, já mandaram direto para o fronte, já com uma missão específica. Mas esse treinamento ele dura 2 meses. E, cara, quando eu recebi o pessoal que tinha passado por esse treinamento, é um nivelamento assim que tu olha e fala, cara, não dá. Aí, o que eu fiz? Eu instituí na época que eu estava na Charlie, conversei com o Ralph, que é o subcomandante, cara, a gente tem que fazer um plano de treinamento, um nivelamento. Plano de nivelamento, qualquer unidade tem que ter. Então, o cara vai chegar aqui, vai se apresentar aqui na nossa companhia, ele não vai direto para a missão. Ele vai entrar nesse plano de treinamento. E aí a gente instituiu lá o plano de treinamento, desde montagem, desmontagem do armamento, de novo, a coisa básica, começa pelo básico. Leva no stand de tiro, atira, regula as armas, depois vamos dar instrução de controle de fogo. Então, o cara chegava lá sem saber que quando o combate começava, ele, por exemplo, os USA fizeram um assalto, começaram a atirar na gente. Porra, não é missão do cara que está com a AK atirar de volta. Não é missão, porra. A não ser que ele engane o alvo, que ele veja o alvo. Quem que vai fazer a pressão de fogo? É a metralhadora. A metralhadora atira. Ali, ó, tutum, tutum, tutum. E ninguém tem que atirar, porque essa é a missão da metralhadora, né? Manter a pressão de fogo. Aí, quando a metralhadora for recarregar o da incidente, obviamente que as armas de emprego individual, elas vão começar a fazer o trabalho, que é o tempo da metralhadora voltar a atirar. Então, os caras não tinham essa noção. Porra, eu pegava a cara assim, começava o combate, o cara descarregava 10 carregadores. Eu fico, para com essa porra. Aí, a gente criou essa instrução de controle de fogo, progressão para entrar, fazer a rendição. Fomos criando outras instruções. E aí, como é que a gente fazia isso? O tempo era curto, tá? O tempo era curto. Quando a gente estava na base, era 3 dias na base, 3 dias em combate. 3 dias na base, 3 dias em combate. Aí, a gente chegava direto da missão e ia para o stand de tiro. Então, antes de sair para aquela missão, eu já tinha uma instrução planejada para depois daquela missão. O cara chegava depois de 3 dias em combate, desembarcava direto no campo de instrução, ia fazer a instrução cansado, sob estresse. Mas era necessário para poder melhorar o desempenho da companhia. Então, chegou o momento que esse controle de fogo, porra, ficou um aço. Ficou um aço. Eu já não tinha mais preocupação. Então, a gente engajava em combate, seja assalto pelo fogo, ou
ou os russos, de fato, tentavam fazer um movimento, você via só a metralhadora atirando. Aí, quando a metralhadora parava, todo mundo aí fazia o controle de munição. Até porque os russos são safos também. Às vezes eles testam, eles vão lá, atiram, aí você descarrega tudo, pronto, vem a segunda onda. Aí você tá lá botando munição e os caras estão entrando por cima de você. Porra. Então, essa mentalidade... Pode falar. A gente tem esse plano de mobilização de reservista, que é uma quantidade enorme. Eu acho que aquele Global Firepower lá considera 1.800.000 mobilizáveis, reservistas mobilizáveis aqui no Brasil. Quanto tempo demora para formar um reservista? Vamos pensar na trincheira. De trincheira. Quanto tempo demora para ensinar as coisas básicas ali? Falando nem de marcha, falando de manuseio de arma de fogo, controle de fogo, disciplina de fogo, que é importante, e entender o que ele está fazendo ali naquela trincheira, e entender que ele obedece uma lei marcial, por exemplo, uma lei de guerra. Quanto tempo? Tá. Ok. Aí, dentro desse plano de instrução, a gente prevê isso tudo. Manuseio do rádio, né? Os códigos utilizados, todo esse planejamento, né? Você vai ensinar o cara que ele não pode usar lanterna à noite, desde das pequenas coisas até as coisas maiores, né? Cara, 15 dias. 15 dias. Não precisa mais do que isso para conseguir pegar e ensinar um cara a lutar na defensiva, tá? Na defensiva. 15 a 20 dias. E se o cara tiver uma experiência anterior, é mais fácil ainda. Porque aí o cara começa a conectar as informações que você está passando para ele, né? Você começa a passar o entendimento situacional do combate para ele. Se ele tivesse sido militar, ele naturalmente vai acessar aquelas informações que até ele mesmo julgava inúteis, e aí vai começar a conectar. Agora, se o cara não era militar, é civilzão, vai ser uns 20 dias, ele vai começar a fazer o básico, aí você vai ter que ter um trabalhozinho a mais com ele, que é o que eu fazia com o capoeira no começo, ia para a posição dele, aí começava a acontecer as coisas, por exemplo, artilharia inimiga trabalhando, pum, ó, quanto tempo de saída, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 segundos, aí você ensina o cara a contar a distância, provavelmente a tanta distância. Então, você vai dando uma noção situacional pro camarada. Mas 20 dias é o suficiente. E aí, pegando esse gancho, eu conversei recentemente com um camarada que serviu comigo lá na fronteira, que na época era tenente de carreira, hoje ele é major. Ele fez a ECM, né? E a gente estava conversando sobre isso. Na ECM, eles aprendem que eles precisam de 2 meses para formar um soldado para o combate. Então, esse 1 ano que o cara passa no quartel, na verdade, precisaria de 2 meses para formar o cara para o combate. Isso eles aprendem na ECM. O cara de mobilizar ele para ir para a guerra. Que é o PP, né? Dado legal, né? Que é o PP ali de formação do formação básica. Agora, obviamente, que se for uma missão de assalto, né, uma missão mais ofensiva, aí não dá, porque a gente está falando de coordenação de ataque coordenado, né? Uma equipe vai fazer um movimento, a outra vai fazer outra, então tem que intercalar isso, o cara tem que ter um entendimento situacional, ele tem que entender que naquele momento que ele não está vendo, está acontecendo. Mas então, aí o ataque é treinado, né? O ataque não sai assim nas coxas, né? Quem vai fazer ataque tem que treinar até o ataque, inclusive, né? Então é uma coisa que demora mesmo, né? E aí, voltando até a questão do FAO agora, se fosse... Eu fiz algumas ações ofensivas com o FAO, né? Mas não eram ações ofensivas que, de fato, eu ia entrar dentro da trincheira dos russos e fazer limpeza, né? Tem até um vídeo no YouTube que foi de uma ação ofensiva que a gente foi explodir um bunker e eu fiquei fazendo a cobertura no flanco de uma posição de metralhadora que era camuflada. Então, quando eles disparam com o RPG e explodem um bunker, eu comecei a fazer pressão de fogo naquela posição que eu sabia que era uma posição de metralhadora camuflada. Aí o pessoal falou, por que você não levou uma metralhadora? Porque naquela época não tinha metralhadora, porra. Aí eu falei, porra, vou levar o AK ou o FAL? Vou levar o FAL, porra, que é 762. Vou tentar ser rápido na troca de carregador e manter a pressão de 762 na direção dessa posição. Mas, se eu fosse fazer uma limpeza de trincheira de fato, se o cara que está lá dentro limpando,
eu não usaria um FAL. Obviamente que não. Por quê? Tamanho, mobilidade. Ponto. Então, Bacana. Esse é um ponto negativo. Mas na defensiva, porra, não tem armamento melhor, para mim, na minha visão. Eu também acho que iria muito bem, porque ia manter mais longe, né? Ia manter mais longe. Pois é, mais longe. Até e aí você para... Aí você para pensar o seguinte: as florestas ucranianas, aquela árvore, ela é muito frágil. Ela não é uma árvore ali, né? A consistência dela, ela segura o impacto do AK. Se você atirar, ela segura a munição. Agora, você dá um tiro nela de FAL, ele vara e vai embora. Claro que não vai chegar sem potência, mas se o cara estiver atrás da árvore, dependendo da espessura, ele vai tomar do mesmo jeito. Aí como é que o cara vai falar para mim que eu não vou usar o FAL? É ruim que eu não vou, pô. Então, tinha todos esses detalhes. Todos esses detalhes aí. A gente já está com 1 hora de live aí, velho. Quando o senhor me conheceu, eu estava estudando, né? Eu era estudioso. Eu continuo estudando e vou continuar estudando. Fico muito feliz pela oportunidade aí. Parabéns. Primeiro por ter se arriscado, né? Se lançado numa tarefa nova dessa. Prova de coragem maior que essa é bem difícil da gente achar. Parabéns pelo desempenho lá, que a gente vê que não é teu, né? Todo mundo está falando aí, quem veio contigo. A gente trabalha sempre, e quem trabalhou nesse nível trabalha sempre mais para que o subordinado volte vivo para casa. É difícil, às vezes, que eles entendam isso, mas essa é a verdade. Sim. E esse negócio de ficar 3 dias no sanhaço, voltar e levar para o stand, se fosse aqui, no tempo de paz, o cara ia reclamar e ranger os dentes, né? Lá provavelmente também. Sim. É isso aí que traz ele para casa, né? E você só consegue fazer isso quando você atinge um nível de espírito de corpo e fraternidade dentro da unidade, né? Alguns iam cansados, às vezes reclamavam, porque é do ser humano, mas eles tinham entendimento. Então, quando eu falava, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer. Mas isso foi um passo a passo, entendeu? Não foi empurrado. É isso que é a diferença de você liderar e querer impor as coisas. Primeiro, eu conversei com eles. Eu expliquei a necessidade daquilo, né? Então, eles tiveram um entendimento situacional da necessidade e aí a gente foi fazer. Eles foram fazer, mas foram fazer porque tinham um entendimento situacional da coisa. E faziam, e aí quando chegava no stand, aí pronto, aí relaxava, a gente, né, fazia a instrução, aí dava aquela brincada, relaxada e voltar para a base. E aí a minha vida na base era fazer relatório, refazer planejamento. E aí, nunca saía daquela Mas eu gostei pra caralho e faria tudo de novo. Eu agradeço, viu, Thomas, você por dar essa oportunidade, cara. Para mim sempre é uma honra falar com você, porque você é um cara que eu admiro muito, muito mesmo. Sempre admirei. Quando eu era o tenente rabo fino lá, eu te via assim como um cara a ser perseguido, né? Em postura, valores. E eu sei da sua história, você já me contou várias vezes, né, das operações que você fez, que não podem ser ditas aqui. Então, eu estou feliz pra caralho de poder ter esse momento aqui e de você levar conhecimento para o pessoal. E aí, pessoal, eu vou falar de novo. Eu acho que o Instagram do Thomas é fechado, mas quem tiver mais interesse sobre essa questão técnica, adiciona ele lá que ele vai aceitar depois, porque vocês vão aprender muito. Se o cara gosta de armamento, se ele tem esse tipo para ir além do primeiro e segundo escalão, ir além do entendimento, você vê que eu falei aqui de forma leiga algumas coisas, o Thomas entrou e explicou a forma técnica, né? Então, se o cara gosta desse tipo de informação, segue ele lá que vocês vão ganhar muito. Não, eu ajudo quem precisar e a gente está aí para ajudar. Tem um Eloy aqui que foi para Haiti comigo, cara. Foi um soldado lá do meu GC no Haiti. O Eloy é um amigão de longa data. Era soldado lá no primeiro contingente do Haiti, lá em 2004. Está aqui assistindo a live. Né? Bravo, onde cara, a Chibata instalava. O Eloy pode me desmentir. Tudo que eu menti, o Eloy pode ter autoridade moral e intelectual para me desmentir. Mas, mais uma vez, foi um prazer aí, velho. Prazerzão mesmo. Que Deus ilumine muito. Não esquece de divulgar o livro aí, viu? E não me mandou o meu ainda aí. Só me mandar o Pix e mandar o meu. Tem que mandar o meu, cara. Tá.
Beleza. E você tem pretensão de voltar para a Amazônia? Eu não sei se eu te falei, eu estou indo agora numa tarefa fora, aí depois eu te falo aí. Beleza. A partir de dezembro ou janeiro eu vou estar em Manaus para o curso de formação. Que massa. De volta à selva. Que massa. A gente vai conversando. Eu não sei quando, não tenho datas para te dizer direitinho aí, mas eu vou te adiantar que eu estou no mundo, adiantar para todo mundo que eu estou no meio do tiro de novo. Sigo estudando tiro e vou trabalhar com tiro nos próximos 2 anos em alta performance, que é o que o povo chama agora, né? É isso aí. E fora do país também. Tá bom? Fechou. Minha continência de respeito aí. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui e vou continuar respondendo o pessoal, mas muito obrigado aí. Tranquilo. Abração. Vamos lá, pessoal. Vou dar uma olhada aqui, vou ler aqui as perguntas, vou subir aqui. Aí vou fazer essa rápida resposta aqui. Boa noite. Não. Daniel Almeida, não estou lutando, eu estou no Brasil. Voltei por conta do meu curso de formação, do concurso que eu passei, que vai começar agora em dezembro ou janeiro. O cara pediu para eu falar das características dos russos, eu acabei falando aqui, então acho que já cumpriu missão. O Charlie aqui fez uma pergunta muito técnica aqui, então o Thomas não está mais aqui, eu não vou abrir licença poética para te responder, não. Alguém perguntando sobre a vitória do Trump, cara, eu não vou... Isso aí é uma questão política, né? Nós somos soldados e eu não vou entrar nessa seara porque é tudo especulação, é o meu espectro e o meu espectro pode estar totalmente errado. Alguém perguntando para eu falar sobre o conflito da Venezuela. Eu também não queria entrar nesse espectro, não é a ideia da live, mas eu acho que isso aí é tudo teatro, cortina de fumaça. Eles estão tudo combinado debaixo dos panos. Alguém falou, o problema do FAO é o recuo e o peso. Bem, eu não sentia o peso. Todo mundo que às vezes, os ucranianos iam lá, pegavam outros brasileiros ou militares de outro exército, pegavam o FAO e falavam, não, é muito pesado, eles falavam. Para mim, eu estava acostumado àquilo do exército, então, para mim, o peso não era um problema. E o recuo também não é um problema para mim, uma vez que o FAO, você tem que usar ele como tiro intermitente. Você vai dar um tiro, bum, vai fazer alça-massa de novo. A gente não tem como dimensionar isso e falar, não, mas aí tem a engatilhada, né? Que a engatilhada é que você perde a alça-mira e você vai fazer de novo, às vezes você não consegue agrupar os tiros. Mas, pô, isso aqui não é um tiro de precisão. Você está na guerra, está no combate. Essa coisa da engatilhada, do recuo, você está falando para um esporte olímpico, né? Não é o caso da guerra. Então, para mim, o recuo também não incomodava. Eu tenho até um videozinho aí no YouTube aí que eu acertei um disparo a 350 metros, sem luneta. Alguém falou aqui, ó, o IA2 é capacitado a substituir com maestria o bom e velho FAO? Cara, na atualidade, eu ainda não tive um contato com o IA2 de atirar e tudo, então eu não posso responder essa pergunta. E outra coisa, pessoal, eu não sou de ficar aqui também tentando ser um entendedor de tudo, não. Eu entendo de armamento o básico aceitável, né? Eu falei, manutenção primeiro escalão, segundo escalão, daquelas armas que eu tive contato, que eu tive que operar. Porque o meu estudo, militarmente falando, sempre foi para a área de coordenação, de instruções, de manobra coletiva, ataque coordenado, defensivo. Então, cada pessoa ela tem algo que move ela mais, né? Então, às vezes o cara vira militar, ele quer ser um especialista no funcionamento do armamento. Então, cada um vai para um caminho. O meu caminho sempre foi a liderança nesse sentido, de manobrar coletivamente a tropa. Então, o que eu sei sobre armamento é que é o necessário para eu estar em combate. Eu não sou especialista.
Alguém perguntou aqui, ó, uma dúvida, essa aqui é interessante, do FAL para o Parafal, tá? Falando do calibre 762, porque tem o Parafal 556, se não me engano é a tropa paraquedista do Exército Brasileiro que utilizava. Eu usei o FAL e usei o Parafal quando eu servi na selva, tá? O Parafal, ele tem a coronha redobrável, que essa é a diferença, né? Por conta da selva ser um ambiente que você vai ter muitos obstáculos, cipó e tudo, então você consegue diminuir o fuzil para se movimentar. Então, o Parafal ele tem a coronha rebatível. E o cano do Parafal também é mais curto, justamente por esse mesmo motivo. Então, essa e a precisão dele, o que acontece? O FAL ele tem um cano mais longo. Então, quanto o cano mais longo, em teoria, na teoria não, na prática, né, ele te dá uma precisão maior, né? Porque dá uma estabilidade maior para o projétil. Então, o Parafal ele tem um cano mais curto, tanto que o alcance útil, que é aquele alcance que você tem naquela distância, a eficiência de acertar o alvo do Parafal é menor em relação ao FAL, tá? O alcance útil do FAL são 600 metros e do Parafal são 250 metros o alcance útil. Máximo, né? E eu sei disso porque eu operei com os dois. É como eu falei, quando eu operava com armamento, eu ia entender dele, eu ia buscar conhecimento sobre ele. Mas eu não fico piruando outros armamentos que eu não tenho contato, porque essa não é aquilo que me move, não é isso. Alguém perguntando se eu vou voltar para a Ucrânia. Só se meu concurso enrolar e não começar o curso de formação no final do ano e disserem que vai ser só mais daqui a um ano. Aí eu vou avaliar a possibilidade, mas provavelmente sim. Franco atirador na equipe. A gente tinha uma sniper na equipe, sim, com luneta, preparado e tudo. A gente tinha. Ela era até origem ucraniana mesmo, fabricada na Ucrânia. E tinha alguns militares habilitados a operarem com ela durante o combate. E eu tinha uma disponível na companhia. Inclusive, tem um caso engraçado com ela, que a gente vê um drone sobrevoar nossas posições, a gente não tinha a certeza naquele momento se esse drone era amigo ou inimigo, e eu fiquei chamando, tentando copiar a central, perguntando, eles não responderam, e aí a gente abateu esse drone. O sniper, ele deu uns tiros, não acertou, eu mirei com FAL e, pum, no quinto tiro eu derrubei o drone, mas assim, não que o sniper não fosse bom, né? Mas ele era bom, o cara eliminou vários alvos e tal, mas nesse dia foi engraçado porque eu derrubei com o FAL o drone. Não, o 556, cara, a Ucrânia, ela usa o armamento de dotação do exército ucraniano, é o AK-74, que é o 545, não é 556, né? Existem lá armas doadas para a Ucrânia, que sim, são desse calibre 556, você vai ver uma variedade de armamentos na Ucrânia. Mas o armamento mesmo de dotação do exército ucraniano regular é o AK-74. O cara está perguntando por que eu não coloquei aquele trilho na tampa ali da caixa, da tampa do FAL, e para poder botar os acessórios, luneta, tal. Porque eu gostava de usar o FAL seco, daquele jeito. Eu sempre tive eficiência no tiro com o FAL daquele jeito. E como a gente tinha um combate próximo, eu não via necessidade, tá? E é um local que, às vezes, né, por diversos motivos, poderia estar se regulando o tempo todo, bater em algum lugar, sair regular, enfim, eu queria... Se eu conseguia ser eficiente sem o acessório, eu preferia não arriscar ficar na mão. Mas isso aí é uma peculiaridade minha, tá? O cara que gosta de fazer isso aí, ter esse trabalho de regular, botar mira holográfica, show.
Eu não via necessidade, até pela minha função de comando. Alguém perguntou, o AK-74 é tão resistente quanto o AK-47? Eu não vou saber te dizer isso, porque eu não travei contato direto com o AK-47 na Ucrânia. Eu só vi o AK-74. O FAL 762-51 é amputador de membro. Não tem conversa, não tem negócio de dor tiro, não. É amputador de membro. Se pegar no braço, vai arrancar. Claro que aí vocês têm que entender uma coisa. Quando, por exemplo, se você der um tiro a queima-roupa com FAL, encostar o cano no braço do cara e der um tiro, pode ser que não arranque, tá? Agora, botou ali numa distância já começou ali 100 metros, 150 metros, ele vai arrancar. Porque ele vai ter o arrasto do vento, vai aumentar a energia, o vento vai vir levar tudo. E aí, quando você faz o tiro a queima-roupa, você não tem esse arrasto. O Thomas aqui para explicar isso, né? Alguém está falando que já viu o Falco Luneto, tudo? Sim, é possível. É possível fazer, sim. Eu que escolhia não fazer. Alguém falou que o FAL é da plataforma FN belga, sim, o FAL é da plataforma FN, que é a mesma, né? FN Minimi, FN FAL, FN MAG, é belga, e a belga vende licença para alguns países, e esses países então podem começar a produzir o armamento a partir da licença. Todo mundo acha que o FAL é brasileiro, mas não, né? Ele é belga. Não que tenha sido produzido na Bélgica, ele é produzido no Brasil porque ele tem a licença. O Brasil foi lá e comprou a licença. É isso, pessoal. As perguntas aqui já foram respondidas. Alguém falou de um combatente que estava lá cara, eu não vou entrar nesse mérito, mas é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu acho que a live já atendeu já os objetivos, que era falar sobre o FAO. Então, o que eu vou perguntar para vocês aqui agora, ou depois, vocês podem deixar lá no meu Instagram ou no YouTube. Se a galera também puder migrar, o pessoal do YouTube, me seguir lá no Instagram. Vocês podem ver que no meu vídeo eu não fico pedindo essas coisas, eu realmente não gosto desse negócio de ficar pedindo, deixa o like, lá. Mas o que acontece? No Instagram, eu tenho mais contato. O pessoal do meu Instagram sabe disso. Todo mundo manda mensagem, eu respondo. No YouTube, dificilmente eu venho responder algum outro comentário e tal. Mas no Instagram ali, o contato é mais acirrado. Alguém perguntou por que os soldados não usam arma secundária? Por quê? Primeiro que a Ucrânia não tem essa disponibilidade de armamento. E segundo, uma pistola na guerra de trincheira não vai fazer muita diferença, não, cara. Aí você fala, não, mas com o cara acabar, né, o inimigo chegou, você descarregou, aí você pega a pistola. A eficiência disso é mínima para o tamanho do gasto. A Ucrânia está tendo dificuldade de repor os armamentos de emprego individual, os fuzis de emprego individual. Imagine repor pistola, que aí vai se perder. Imagine, soldado na trincheira, às vezes está com bombardeio, aí sai correndo, perde material, já é muito complicado. Aí a pessoa começar a perder pistola, enfim, não, eu acho que não é local para esse armamento secundário. Armamento secundário, eu acho que é para equipes
especializadas. Alguém perguntou se eu indico que faça SpaceX. Sim, claro, eu indico. O Exército Brasileiro é uma filosofia de vida, deixando a política de lado, tá, pessoal? Também estou desgostoso, igual vocês, com a política militar, mas você vai vivenciar valores lá e aprendizado de vida que, às vezes, falta muito aqui na sociedade. Novo vídeo. Hoje deve subir um e amanhã talvez outro, tá? Já está em edição. É isso aí, pessoal. Depois me diz lá sobre a live, se vocês querem uma próxima live, sobre qual assunto, porque aí eu vou procurar um especialista, assim como eu procurei o Sargento Thomas. Vocês vão dizer ali o que vocês querem e eu vou poder fazer isso aí. Lembrando que eu vou ter essa disponibilidade aí até dezembro, né? Depois que começar meu curso de formação, provavelmente vai ficar um pouquinho mais difícil, mas, dependendo de como for, eu vou divulgar para vocês, mostrar ali o curso de formação. Mas isso aí não estou dizendo que eu vou fazer isso, é uma ideia. Não, eu não lutei pela Rússia e eu jamais lutaria pela Rússia, porque ela não converge com os meus ideais, nem por todo o dinheiro do mundo eu lutaria pela Rússia. Então, fiquem bem, infantaria. Até a próxima. Muito obrigado aí, pessoal.